Bom dia a todos. Declaro aberta a sexta sessão ordinária do Conselho Universitário em 2017. Informo que essa sessão está sendo transmitida ao vivo e posteriormente estará disponível na íntegra nos sites da Rádio UERJ e TV UERJ. Expediente aberto. Temos quórum para abrir, não quórum para votação. Professora Conselheira Tereza Godoy. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, bom dia a todos os conselheiras e conselheiros. A nossa fala, no sentido que já foi entregue ao senhor, a solicitação de inclusão de pauta do item da discussão das condições da UERJ, de funcionamento da UERJ, que a gente possa conversar um pouco sobre isso, à medida que, é claro que todo mundo está muito tomado pelo que vive a situação, mas tem algumas questões que a gente gostaria de conversar. Nós entregamos aí essa solicitação de inclusão de pauta para que possamos, enfim, conversar, claro, e debater um pouco a nossa situação. Fazer uma pequena avaliação. Obrigada. Conselheiro, eu não posso nem colocar para o plenário e votar a inclusão. Sim, eu sei, mas muito justo que está sendo colocado. Então, logo a gente tenha quórum, eu faço isso, mas podemos aproveitar o expediente, inclusive, para conversar um pouco sobre isso, colocar as últimas notícias em dia. Obrigada. Pois não, professor? Bom dia, magnífico, magnífica, demais membros da mesa e demais conselheiros. A pedido da direção do CAP da UERJ, eu vou ler uma carta que foi enviada através do sistema Escola 1 para todas as famílias, né, para toda a comunidade que atende o CAP UERJ. Nas últimas semanas, com o agravamento da situação salarial dos funcionários da UERJ, com sucessivos parcelamentos e do pagamento em atraso dos salários, ainda estamos com o mês de abril não finalizado. O funcionamento do CAP tem se mantido com significativo custo pessoal a funcionários e funcionárias e a estudantes que se encontram sem condições efetivas de trabalho e estudo. É importante dizer que a manutenção das aulas desde o retorno em 10 de abril, mesmo em situação adversa, foi conquistada graças ao compromisso e à responsabilidade dos trabalhadores e trabalhadoras do Instituto e da consciência da necessidade da implantação de tal decisão por parte das instâncias administrativas da unidade. É ainda com noção de compromisso e de responsabilidade que levou o Conselho Departamental, reunido na última terça-feira, dia 4 de julho, a replanejar a estrutura do calendário letivo, promovendo dessa forma um recesso aos estudantes antes do período das férias já previstas em calendário. Efetivamente, o número de incidentes e ocorrências que comprometem a relação entre estudantes tem aumentado. E professores e professoras e demais funcionários e funcionárias que têm atuado para manter o CAP aberto se encontram no limite de suas restrições psicológicas, financeiras e econômicas. Por isso, compreendeu-se que o replanejamento do calendário com futura realocação das atividades letivas da semana seria benéfico para a comunidade, possibilitando maior tempo de reorganização e evitando o esgarçamento de relações num cenário de crise da universidade. De nossa parte, reafirmamos o compromisso com o CAP UERJ, com o ensino de qualidade, gratuito, laico, socialmente referenciado, e nos manteremos realizando todos os esforços para que nossos estudantes tenham uma formação efetivamente voltada para a educação cidadã. Esclarecemos que a cerimônia de incorporação dos alunos novos do primeiro ano e do sexto ano do ensino fundamental está mantida como mais uma atividade de resistência política desse instituto no sábado, amanhã, 8 de julho, bem como a conclusão da semana de provas do terceiro ano do ensino médio, de modo que o recesso das atividades letivas começa após essas atividades, ou seja, a partir de segunda-feira, dia 10 de julho.
Esclarecemos também que o calendário acadêmico, no que diz respeito a eleições de chefia e conselheiros do Conselho Departamental, bem como demais atividades de equipes, departamento, digitação de planilha, PT e demais atividades que necessitem de terminalização no período, não foram alteradas, respeitando-se as datas previstas. Além disso, a direção também convida os responsáveis para uma reunião no dia 10 de julho, segunda-feira, às 8 horas, no auditório da unidade. O ERJ resiste, cabe o ERJ resiste atenciosamente à direção. Acho que é importante também frisar que os alunos do terceiro ano do ensino médio que participam como conselheiros no Conselho Departamental votaram nessa posição, né, de suspensão das atividades na próxima semana, também avaliando da mesma forma que a situação que a gente se coloca chega ao risco. Obrigada. Muito boa a carta e, sem dúvida, muito preocupante, né, a situação do CAP. A gente se preocupa até mais do que com o resto da universidade, por se tratar de crianças desde 5, 6 anos de idade. Nós conversamos essa semana com a diretora, a professora Fátima, e ela nos relatou tudo o que tem acontecido lá e que é bastante preocupante, sem dúvida. Conselheiro Oswaldo. Oswaldo, só um minutinho antes. Eu queria dar 2 informações, uma ruim e uma boa. A ruim é, conselheiro Gaioso, nós lamentamos muito a perda de sua mãe durante essa semana. Nós sabemos que perder uma mãe ou um pai é um negócio muito complicado em qualquer idade que estejamos, né? Espero que você possa se confortar, né, com a palavra de Deus. E também, antes do Oswaldo falar, eu vou falar sobre ele, né, que ele recebeu um título de professor emérito da Universidade Federal Fluminense. Então, eu me antecipo ao que você ia anunciar. Com a palavra, o conselheiro Oswaldo. Obrigado, professora, aos meus colegas, muito obrigado. Magnífico reitor, magnífica vice-reitora, senhores subreitores, diretores de centro. Agradeço ao professor Rui a lembrança, a referência, muito obrigado. Eu queria fazer aqui algumas considerações, e a primeira delas, a minha estranheza e, por que não dizer, repúdio, eu creio que de todos os meus colegas dessa universidade, no que diz respeito às declarações das autoridades públicas, né, que governam o Estado do Rio de Janeiro, particularmente o governador do Estado do Rio de Janeiro, ao se referir à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e a uma das suas liberações de parcelas do pagamento dos servidores dessa universidade. Eu, particularmente, como muitos companheiros, colegas de trabalho, né, se sentiram muito atingidos. E não se trata aí da figura da pessoa, né, mas da instituição governo, que, com ironia e sarcasmo, fala de uma questão que trata da nossa sobrevivência. Aqui vai a minha ida na unidade que represento, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o meu repúdio, a nossa estranheza, e por que não dizer uma sensação de desrespeito com uma universidade que tem o porte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que o governador não conhece a UERJ. A propósito disso, eu já encaixo, segundo observação, que a situação dos estudantes, conversava um pouco antes, professor, e ter que falar disso e falar de algo muito doloroso, que é o problema das bolsas, né? E os estudantes têm reiteradamente, né, falado das dificuldades que vem passando, estudantes, servidores técnico-administrativos, particularmente também unidades, como das unidades tem
convicção de todos os meus colegas conselheiros que representam suas respectivas unidades acadêmicas, servidores técnico-administrativos, hospital universitário, etc., etc. E, por último, eu humildemente faço como conselheiro dessa universidade há mais de 20 anos e há 30 como professor universitário, eu gostaria de chamar a atenção para que, eventualmente, seria, acho que de bom tom, que o secretário de Fazenda desse estado viesse à Universidade do Estado do Rio de Janeiro explicar, ou pelo menos debater conosco a situação econômico-financeira, o problema das finanças do Estado, né? E as razões que levam a essa crise, me parece, de um grau muito elevado, né? Que é a opinião de todos os colegas, como nós conversamos. E, mais uma vez, agradeço obrigado, magnífico reitor, pela lembrança, agradeço ao Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, ao mérito de pesquisador emérito da Universidade Federal Fluminense. Agradeço imensamente a lembrança dos meus colegas na UERJ, e o nosso trabalho continua. Trabalhamos esse semestre inteiro numa luta tremenda e continuamos nessa luta. Nossa resistência é realmente inquebrantável, é muito forte, né? E o cerco que sofremos é um cerco inacreditável. É um ataque cruel, degradante, desumano, como diz a Carta dos Direitos Humanos de 1946. Magnífico reitor, muito obrigado. Em relação às bolsas, conselheiro, só quero lembrar que até abril elas foram pagas, né? Tem uma única bolsa, que é a Prociência, que há 5 meses atrasado, né? A que foi paga também, por último agora, se refere à bolsa de, não sei porquê, de janeiro de 2017, mas pularam dezembro. Então, está faltando dezembro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 6 meses já. É isso? 6 meses? 6 meses. E aproveito para comunicar aos conselheiros uma dificuldade que vimos tendo com relação a uma nova licitação para o restaurante universitário. Nós vimos tentando fazer isso já há muitos dias. Eu tive uma reunião com os alunos há um mês atrás, e que na época eu disse que em 15, 20 dias teríamos isso resolvido. Já contactamos mais de 50 empresas do ramo. Nenhuma delas dá nem preço para fazer a tomada de preço, para abrir a licitação. Então, ontem ainda me certifiquei disso, e é isso que está acontecendo. Perguntei até ao secretário Pedro Fernandes se ele poderia nos ajudar. Ele falou assim: eu já tentei também e não consegui. Então, ninguém quer assumir um contrato com o Estado sabendo de antemão que dificilmente receberá, né? Que é o que tem acontecido com as empresas que vêm nos prestando outro serviço. Conselheiro Francisco. Bom dia a todos. Senhor magnífico reitor, como eu vou lhe passar um fato em relação ao SRH, só me permita fazer um comentário em relação a esta correspondência que foi posta na porta sob a alegada assinatura de servidores lotados na SRH. O que é importante ressaltar é que quando nós fazemos críticas ao serviço, nós não estamos criticando pessoas. Esta mistura é fruto do modelo paternalista que nós seguimos ao longo dos séculos, que transforma relações institucionais, relações profissionais em relações pessoais. Isto pode ser sentido, por exemplo, com afirmações do tipo: com a gravação, nós não nos submetemos ao regime de semi-escravidão.
perplexos diante da hostilidade e insensibilidade voluntárias e ou providencial amnésia dentro do próprio recinto, seja lá o que isso quer dizer. Não podemos determinar prazo fugindo à nossa alçada, sempre procuramos apresentar um trabalho sério. Senhores, principalmente os colegas do sindicato que representam os servidores, vamos separar as coisas. Eu, por exemplo, sempre fui muito bem tratado no SRH. São todos muito amáveis. Inclusive, estive essa semana lá com o professor Mandarino e fomos muito bem atendidos pelo senhor Evaldo, né? Acho que é Evaldo. Não tenho o que falar, mas isso não significa que o serviço de atendimento seja bom. Vamos separar as coisas, gente? Vamos separar. Não vamos tornar uma questão institucional com uma questão pessoal. Exemplifico, senhor reitor. Eu gostaria de providências da reitoria junto ao SRH, em especial ao Marcelo, que está, parece-me, exercendo a função, para que seja retirado de qualquer sistema do SRH a informação de que enfermeiros não detentores de cargo comissionado têm vínculo com o UERJ de 40 horas. Eu desconheço isso. Representante do sindicato sabe me informar se existe isso na UERJ? Pois é, senhor reitor. Veja, eu não estou reclamando da pessoa que, infelizmente, colocou um documento que o enfermeiro tinha 40 horas e pedindo esclarecimentos. Eu não estou reclamando dele, porque atabalhoado de serviço o sistema forneceu e a pessoa, às vezes, irrefletidamente, vai e lança isso no documento. Entendam a diferença. Não estou chamando o servidor do SRH de incompetente, incapaz, nem tampouco eu estou dizendo que ele é inepto para o serviço ou é preguiçoso. Jamais. O que eu estou dizendo é que há problemas que têm que ser resolvidos. Inclusive, posso depois apresentar para o senhor ver a documentação, né? Inclusive, nos documentos que saem da perícia médica, consta a mesma informação, 40 horas. Então, reitor, só queria esclarecer, porque eu sei que muitos colegas do SRH estão aqui ouvindo, há problemas sim, não se prepararam para o movimento grevista. Permita-me, pode me conceder mais um minuto, senhor reitor? Eu tenho um fato que, para mim, demonstra muito bem isso, que foi lá no início, quando colocaram 2 pessoas na porta, uma me pareceu até recém-concursada, para decidir quais os documentos que seriam encaminhados ao protocolo do SRH ou não. Lembram-se disso? Eu vi esse fato e falei com elas, pelo amor de Deus, não façam isso. Bloquear protocolo é a única ação que vocês não podem fazer, porque vocês cerceiam direitos. Então, não se estruturaram para o processo de greve. E esse documento afirma que se deve à sobrecarga de serviço. Senhores, muitas vezes a sobrecarga de serviço se dá devido a processos errados. Não estão culpando pessoas, os processos precisam ser corrigidos. Essa é uma responsabilidade institucional do SRH e dos funcionários. Ok? Desculpe. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Coincidentemente, o conselheiro Gaúcho é o próximo para Bom dia, magnífico. Magnífica reitora, vice-reitora, senhores diretores de centro, demais conselheiros. O professor Francisco já está chorando antes de apanhar. Desculpe, eu fui incumbido, e aí eu quero me eximir dessa carta. Eu fui incumbido pela Assembleia, numa participação dos companheiros da SRH, que se sentiram atingidos pelos comentários da última reunião do Conselho, e me pediram, e eu peço agora a esse egrégio Conselho e ao reitor, se possível que eu leia. Foi pedido em Assembleia e foi pedido que eu lesse. Pedido e aprovado. Eu sei que a Assembleia não tem ingerência nesse Conselho, mas eu, como tenho as duas obrigações, eu estou pedindo, se possível, que eu leia rápido essa carta. que o texto é grande. Mas eu Então, vamos sou rápido. Vamos lá.
Carta-resposta às críticas do consumo. Nós, servidores lotados na Superintendência de Recursos Humanos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, SRH-UERJ, reunidos no dia 20 de junho de 2017, vimos a público repudiar veementemente as duras e injustas críticas proferidas durante a sessão extraordinária do Conselho Universitário Consum, realizado em 9 de junho de 2017, esclarecendo que as demandas de incumbência da SRH foram bastante prejudicadas, primeiramente por impedimento de acesso às dependências da universidade em razão da ocupação dos estudantes, ocorrida em dezembro de 2015, fim da gestão anterior. No início de 2016, com a transição de gestão, algumas rotinas sofreram alterações, adequando-se às novas diretrizes, objetivando-se dar mais celeridade, eficiência e transparência. Com a deflagração da primeira greve, março a agosto de 2016, e a atual, desde janeiro de 2017, todavia não houve ainda a oportunidade de implementar e imprimir o perfil desejado. Outros sim, conforme as demandas, servidores técnicos desta casa também estamos em greve, direito de todos, sofrendo os impactos negativos motivados pelos sucessivos atrasos de pagamento, inclusive do 13º salário do ano passado. Contas atrasadas, com consequentes interrupções no fornecimento de serviços básicos, água, energia, gás, suspensão de planos de saúde, despejo de imóveis, sobretudo, o mais vital, falta de comida à mesa. Esses dissabores e amarguras vivenciados comprometem a manutenção de nossos lares, afetando familiares. Estamos desmotivados, angustiados, atolados em dívidas e doentes. Salientamos que, apesar do cenário catastrófico e adversidades impostas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em nenhum momento houve interrupção das atividades, por estarem diretamente atreladas à vida dos funcionários ativos e inativos, além de seus dependentes. Ciente das atribuições e de tamanha responsabilidade, em respeito, organizamos-nos em escala a fim de que pudéssemos continuar atendendo às solicitações, na medida do possível, minimizando prejuízos, como pode ser observado na tabela abaixo. No entanto, ainda que tenhamos sensibilidade, discernimento e empatia e saibamos dos reflexos das vidas de nossos colegas com o agravamento da crise, tem sido cada vez mais difícil cumprir a escala acordada. Em busca de garantirmos a execução dos serviços, temos recorrido a empréstimo de dinheiro a parentes e amigos. Atuar na SRH não agrega benefício ou garante privilégio. Muito pelo contrário, acarreta uma preocupação maior, tendo em vista a complexidade dos assuntos gerenciados, majoritariamente de natureza financeira, tais como aposentadoria, averbação, promoção, progressão, dedicação exclusiva, além da própria folha de pagamento em si. Cuidamos da vida funcional, sim, mas para tudo há limites. Basta, passou do impossível. O mínimo que se espera do empregador é respeito, que começa com o recebimento do pagamento em dia, regular, mensalmente. Não está normal, intolerável, anomia sufocante. Não nos subteremos a um regime de semi-escravidão, trabalhamos apenas por passagem e alimentação. Laboramos para que sejamos devidamente remunerados, permitindo-nos, assim, honrar compromissos financeiros, dispor de meios dignos de sobrevivência e, principalmente, manter nossas famílias. Consideramos, portanto, completamente descabida e desarrazoada a manifestação realizada e ratificada na reunião do Conselho supracitado. Afronta-nos porque tal situação aviltante a que estamos subordinados não é exclusiva da SRH. Atinge a toda a UERJ. Ela é sentida por aqueles que possuem o governo do Estado do Rio de Janeiro como fonte pagadora. Dele esperamos toda a crueldade. Não vamos, porém, admitir, tolerar e compactuar com posturas nefastas e discursos levianos de alguns servidores. Em vista da repercussão, a exaustão nas grandes mídias deixa-nos perplexos a existência de hostilidade e insensibilidade voluntária e ou providencial amnésia dentro do nosso próprio recinto.
Pessoas egoístas esbravejam querendo fazer valer, a qualquer custo, seus interesses individuais em detrimento da necessidade coletiva. Talvez possuam outros recursos financeiros. Nós não. Atitude repugnante. Historicamente, a UERJ possui cisões. Não é raro observar e conviver com a arrogância e prepotência, sobretudo de alguns docentes. A reoxigenação nos quadros vem permitindo gradativa mudança, eliminando castas. Afinal, uma universidade que se vangloria por ser vanguardista em implantar e estabelecer políticas públicas de inclusão deve zelar pela isonomia e impessoalidade. A SRH tem o dever moral e ético de defender as práticas da administração pública. Para nós, independente da natureza do cargo ocupado, de departamento, de unidade, seja quem for, os seres humanos dessa fundação possuem igual valor e importância no desempenho de suas funções. Diante do exposto, não podemos determinar prazos, fugindo à nossa alçada eventuais infortúnios. Sempre procuramos apresentar um trabalho sério e a contento. Para que prossigamos sem interferência, é fundamental que o pagamento seja totalmente integralizado com o 13º, haja insumos imprescindíveis e condições técnicas favoráveis. A culpa não é dos membros da SRH, sim do governo. De um universo em cerca de 21 mil documentos tramitados, de janeiro de 2017 até a presente data, apresentamos algumas rotinas concluídas, demandas recorrentes. Aí tem um quadro: alteração de carga horária 27, aposentadoria 50, atendimento SAUS 3.364, averbação de tempo de serviço 43, cargo de comissão e função gratificada 69, concurso público 262, consulta médica 349, declaração de diversos 309, estabilidade funcional 974, férias 4.002, homologação de atestado do médico 326, licença-prêmio 439, pagamento licença em folha 120 mil, perícia médica 1.320, progressão e promoção docente 77, vale transporte 1.239. Não vi aqui a progressão de técnico, acho que eles esqueceram, estão trabalhando demais. Não vi, a de técnico não tem aqui, tem progressão de docente. Servidores lotados na Superintendência de Recursos Humanos, Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017. Lida a carta, só tenho a dizer, professor, que eles, como nós, sempre nos preparamos para a greve. Nós não estávamos preparados para ficar sem pagamento, para ter o governo que temos, infelizmente. Acho que não é nem hora disso, porque quando eles falam isso, eu lembro que eu saí agora, eu cheguei às 5h50 no hospital. Eu estava lá com um grupo, e me lembro que tem colegas lá indo trabalhar com o dinheiro da passagem, para não deixar os pacientes em falta. E agora, o senhor tem razão quando se fala, está escrito na lei 7426, enfermagem 30 horas, ainda tem documentos rodando, escrito 40 horas erradamente. O senhor tem razão nisso. Conclua. Concluído, obrigado pela atenção. Antes de passar ao conselheiro Gaioso, nós estamos vivendo uma situação muito complicada realmente no Hospital Universitário Pederneiras. Ela está cada vez se agravando mais. O hospital, eu pediria depois até que o Messias também pudesse se inscrever para relatar um pouco mais para a gente. Ontem nós tivemos uma reunião, o secretário de Ciência e Tecnologia esteve aqui conosco, nós fomos para o Hospital Pederneiras, lá corremos alguns andares, lá alguns serviços, para o secretário conhecer, saber do que se tratava, e depois nos reunimos com umas 20 pessoas do corpo clínico do hospital, lá no anfiteatro, onde nós começamos a discutir, a traçar planos, estratégias, o que a gente pode fazer, o que a gente vai fazer agora. Um dia de efetivo ficou marcada uma reunião nossa no Ministério Público, com o Procurador-Geral, às 15 horas da segunda-feira, e em seguida, às 16 horas,
com o chefe da Defensoria Pública do Estado, para colocar, tanto para o Ministério Público quanto para a Defensoria, a situação real do Hospital Pedro Ernesto e dizer que, como está, isso que o Gaúcho acabou de falar, os profissionais não estão tendo nem como se locomover. E a ficar como está, nós corremos risco, e estamos correndo risco com pessoas que estão adoentadas lá. É risco inerente à morte dessas pessoas, eventualmente. Isso nos preocupa muito, nós temos que colocar isso seguidamente com o Ministério Público e a Defensoria Pública, sabendo do nosso lado, para que isso seja bem propalado convenientemente, como deve ser. Me preocupou muito realmente ontem a situação do hospital, Gaúcho. Eu não sei quando é que nós vamos chegar. Rapidamente. Gaúcho, ali, rapidamente. Reitor, é difícil, principalmente para quem está na sua posição, na posição do diretor. Agora, a disposição que eu tenho sentido dos funcionários é que, se for preciso, a gente mora lá dentro, mas não fecha o Pedro Ernesto. Não fecha. Pela vontade dos funcionários, a gente mora, a gente cozinha e a gente cuida dos doentes. Não sei como, mas se tiver que levar a família para lá, leva também. A disposição é manter aberto. Obrigado. Nós temos que fazer isso. Queremos a ajuda de todos para que isso aconteça. Nós não podemos perder o nosso Hospital Universitário Pedro Ernesto de forma alguma. Conselheiro Gaioso. Alô. Magnífico reitor, bom dia, demais conselheiros. Agradeço as manifestações de pesar pela perda de minha mãe. Aquelas que foram feitas hoje aqui, aquelas que eu recebi pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Infelizmente, esse período me fez estar um pouco afastado de muita coisa aqui dentro da universidade, inclusive da Assembleia que aprovou esta carta. Assim que eu recebi essa carta, eu mandei uma mensagem aos colegas de SRH pedindo algumas retificações da carta, né? E eles disseram para mim que não fariam essas retificações, que, na minha opinião, eu sei que muitos deles estão nos ouvindo pela rádio web, alguns nos vendo pela web TV da UERJ. Muitas das coisas que aqui estão escritas, houve desacordo desse conselheiro que vos fala, porque no dia que foi falado da SRH, o amigo Francisco sabe que no mesmo momento eu o rebati em relação a determinadas coisas que lá estavam, e chamei de amigo porque chamei de amigo também na sessão onde foi levantado. Primeiro, reitor, o que me desagrada nessa carta é a questão de dizer que a ocupação dos alunos em 2015, a greve de 16 e a greve de 17 foram impedimentos para que a SRH pudesse funcionar. Se em 2015 nós tivéssemos ocupado a UERJ junto com os alunos, eu acredito que parte do que estamos sofrendo hoje estaria um pouco minimizado, mas nós rejeitamos a ocupação dos alunos. Segundo, reitor, é que o que a gente sempre observou que a SRH sempre funcionou por escalas, e muitas vezes escalas que até eu questionava junto aos colegas, mas ela funcionou. Em nenhum momento eu vi ela funcionar de forma precária, quer dizer, é precária por conta da situação financeira, mas sempre esteve aberta às nossas demandas, inclusive aquelas aprovadas nesse conselho no início do ano em relação aos técnicos, que tinham que fazer os ajustes funcionais, que nós aprovamos as resoluções, a SRH fez a contento e foi encaminhando, né? E, por outro lado, reitor, eu acho que esse regime de semi-escravidão, todos nós estamos submetidos. Não acho que a questão de arrogância e prepotência, ela não perpassa apenas a categoria docente, mas temos muitos técnicos que trabalham em setores estratégicos que muitas vezes são arrogantes e prepotentes conosco, né? Tanto com técnico quanto com docente, né? Eu tenho experiências pessoais dessa prepotência. Em nenhum momento esse conselho culpabilizou os colegas da SRH por qualquer coisa que esteja acontecendo de ruim, e eu quero tomar essas dores, porque
faço parte desse conselho e sempre que é colocado qualquer coisa em relação aos técnicos, nós procuramos, o nosso mandato, César e eu, procuramos colocar as verdades, os pingos nos is, e sempre conversamos com os conselheiros. E para concluir, reitor, eu queria pedir aos conselheiros que depois dessem uma olhada na carta e no final ver o quadro que o Gaúcho acabou de ler da carta, que é muito importante. E quero terminar com a seguinte frase: aparece a progressão e promoção docente porque a nossa não está sendo feita, magnífico reitor. A nossa dos técnicos está parada. O que a gente ouve é que está esperando a diretoria jurídica dar um parecer favorável. Quando o parecer favorável já veio da Alerj e já veio deste Conselho com as resoluções aprovadas e a lei, justamente, veio da Alerj com lei aprovada. Obrigado. Nós já temos 30 minutos de expediente, mas eu vou permitir um pouco mais, tem 3 pessoas inscritas, porque nós não temos quórum para entrar na ordem do dia. Conselheira Georgina. Bom dia a todos. No meio do caos, existem algumas coisas boas para a gente falar, comentar. O secretário de Ciência e Tecnologia, que pese estar no governo, mas tem nos ajudado naquilo que tem sido possível de fazer. Então, eu gostaria de dizer que o elevador do CAP, depois de 17 anos, está funcionando. Está agora precisando de um registro que nós temos que fazer, é a universidade que tem que fazer, mas a diretora já me disse que andou, foi emocionada de andar, vai ter um bolo em comemoração aos 17 anos. Lembrar que a gente está com a casa que a gente ainda nem fez o convênio, mas a prefeitura, e foi por intermédio do secretário, está pagando uma casa para o curso de arquitetura. O curso de Teresópolis já está na UERJ também. O convênio já foi assinado pelo governo, vai ser uma cessão de um prédio do governo para a universidade, lá em Teresópolis. Conversei com ele sobre as rampas da FFP, então ele pediu o projeto para que a gente possa botar para frente, e o refeitório do CAP também sairá. Então, eu acho que são algumas boas notícias dentro desse caos todo que nós temos, e queria lembrar que a professora Isabel, da Faculdade de Odontologia, assumiu a presidência da FAPERJ, em que pese algumas pessoas, eu vi alguns comentários, de que a UERJ estaria se concomunando com o governo, o que eu não acredito. Eu acho que termos uma pessoa do gabarito da professora Isabel é muito bom para a UERJ, até porque a professora Isabel é uma pessoa competente, mas extremamente técnica e daquelas que bota para frente. Então, não fica sentada simplesmente esperando condução. E o Ergiana, desde sempre, porque eu acho que ela fez graduação aqui, é professora daqui, então eu particularmente fico muito satisfeita da UERJ estar lá, antes a UERJ. Então, é sobre essas coisas que eu gostaria de falar. E nós recebemos um prêmio do Instituto Brasileiro de Engenharia de Cursos, juntos com o CREA, que foi em Brasília, a Universidade de Destaque do ano. Certamente, não só pelo nosso pioneirismo em várias áreas, mas também pela luta e resistência que nós temos tido. Obrigada. Da mesma forma que ontem, no CESEP, a professora Georgina não disse tudo. Ela também foi homenageada e eu queria que ela dissesse por quê. Por favor. Eu fui homenageada pelo tempo em que estive à frente da reitoria, como uma resistência, mas eu recebo isso não
como uma homenagem pessoal, mas uma homenagem à universidade também, por esse tempo que a gente tem passado. Não falo porque eu acho que, bom, não acho que devo ficar aqui me vangloriando de absolutamente nada. Isso é capacidade e lealdade, né? Isso é muito, muito importante. Conselheira Abelha, desculpe, Cláudia, quer falar alguma coisa? Só um minutinho, Abelha. Sobre o elevador do CAP, realmente é preciso dar o destaque merecido, porque foram 4 gestões que poderiam ter resolvido esse problema em condições muito melhores do que as que a gente tem hoje, e não foi resolvido. Então, realmente, há que se louvar essa gestão por ter, enfim, resolvido um problema seríssimo, e, quando se tem vontade política, algumas coisas a gente consegue. Muito obrigada. Conselheira Abelha, antes de eu passar, Abelha, eu também queria dizer da minha satisfação em relação a ter a professora Isabel no comando da FAPERJ. Conheço a Isabel já há muito tempo e nós conhecemos a grande capacidade de trabalho, grande determinação que lhe é peculiar. Eu tenho a impressão que nós vamos ter dias melhores também em relação à FAPERJ. Bom, diálogos certamente teremos. Assim, também tem que ter dinheiro, não adianta. Eu tinha marcado, inclusive estava marcado que hoje eu iria ser recebido pela Isabel lá na FAPERJ, que eu ia lá para lhe dar um abraço, levar o abraço da UERJ para ela, mas ela hoje foi para o UENF. A UENF está encerrando uma semana de iniciação científica, ela foi para lá hoje, nós remarcamos então para a semana que vem. Eu faço questão de levar o meu abraço e o apoio, que eu acredito que é o apoio de toda a UERJ, sem dúvida nenhuma. Eu esqueci também de falar, quando eu disse que nós teremos a reunião no Ministério Público e na Defensoria Pública, isso foi arranjado pelo secretário Pedro Fernandes e ele estará junto conosco nessas reuniões. Conselheiro Abelha, agora sim, desculpe tanto tempo. Bom dia a todos e todas, bom dia, magnífico reitor. Eu gostaria inicialmente de cumprimentá-lo, especialmente pela entrevista de hoje de manhã. Eu gostei muito, principalmente daquela parte final, onde ecoa uma grande revolta dessa universidade de estar sendo constantemente e insistentemente preterida em termos de quem irá receber seus salários, com que grau de atraso. Nós estamos, infelizmente, numa condição da sobra, né? A menor prioridade possível é o que tem tido a ciência e tecnologia em termos de pagamento dos seus salários. Eu acho que essa luta é de todos nós mesmo. Eu queria parabenizar toda a reitoria, né? Parabenizar as do UERJ também, em relação à luta que tem desempenhado, ao Sintoperj, né? Também está aqui presente, também tem lutado, né? Porque essa luta é de todos nós. Essa luta diz respeito à vida e ao futuro de todos nós. Não é só A, nem B, nem C daqui dentro da UERJ que está sem pagamento há 4 meses. Somos todos nós. Né? Eu queria dizer que 4 meses de pagamento, de atraso de pagamento, né, nos causam a todos, independente aqui ninguém tem um salário na Babesco, é claro que nós docentes, em geral, temos um salário que nos permite ter um grau de poupança, uma autodefesa, uma autopreservação nesses momentos talvez maior do que os nossos colegas técnicos administrativos, mas ainda assim, 4 meses está de deixar as pessoas fora das suas caixinhas, né, das suas casinhas. Um terço de um ano. 1/3 de um ano, e nós só tivemos meio ano, né? Nós recebemos metade dos que devíamos ter recebido nesse metade do ano.
Então está muito duro para nós, né? Eu acho que a Assembleia de ontem, decretar a greve a partir do dia 1º, é um reflexo disso. Nós sabemos do nosso papel social, nós estamos preocupados com a evasão do discente, nós também estamos muito preocupados com a evasão docente. Nós temos perdido uma velocidade enorme todos os melhores quadros que nós atraímos nos últimos concursos, né? Ou pelo menos muitos desses melhores quadros, né? Então nós não podemos fechar os olhos para isso também. São duas coisas que nós temos que atacar ao mesmo tempo. Além disso, eu queria pedir uma reflexão coletiva aqui a respeito do semestre letivo curto. Eu acho que o desempenho dos meus alunos vai ser pior do que é normalmente. Então, eu tenho ouvido muitos relatos em relação a isso. Acho que a gente precisa, talvez, repensar um pouco isso, ver se a política pode ser prorrogada para essa tática, pode ser prorrogada por mais um semestre. Eu entendo qual era a lógica naquele momento que induziu a que a gente fizesse isso. Eu também, naquele momento, também achei que era acertado, mas eu acho que isso também não tem um fôlego para talvez ultrapassar mais do que esse semestre. Eu acho que queria terminar dizendo que nós todos estamos nessa luta, nós todos estamos envolvidos, nós todos estamos sofrendo, né? Eu acho que a gente não pode, né, neste momento, usar de simplificações, não entender o outro, não trazermos para nós um termos que o Marx usa, né, que é a omnilateralidade, né, ou seja, a total lateralidade, absorver as lateralidades, as múltiplas lateralidades, a olhar para uma questão, um problema, uma sensibilidade, né? Eu acho que essas simplificações nos atrapalham. Não dá para colocar técnico contra professor, professor contra técnico, estudante contra técnico, estudante contra professor, porque se nós fizermos isso, todos nós estaremos perdendo. Nós precisamos de muita união, muita disposição de fazermos mediações. Todos nós temos nossas diferenças políticas, mas nós precisamos ter um pouco de cuidado e sensibilidade nesse momento em que todos nós estamos sofrendo muito, né? Ter tocado no semestre letivo, né, sabendo do nosso compromisso com a educação pública desse Estado, foi muito difícil e a gente precisa reconhecer que foi um sacrifício enorme do quadro docente dessa universidade e um sacrifício também muito grande dos nossos discentes e dos técnicos que se revezaram aí nas suas tarefas, que sem as quais a gente não consegue desempenhar a atividade docente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Mário Sérgio. Bom, eu não vou falar nada, eu já escrevi aqui, mesmo que ela não me pediu, não entendi nem por que ela não pediu isso, mas já está escrito para falar sobre o semestre. Conselheiro Mário Sérgio. Alô. Bom dia a todos. Realmente o governo, o governador já tinha falado que só tinha 7 meses de salário esse ano. Ele falou no começo do ano. Ele só não falou uma coisa. Ele ia escolher quem ia receber 7 meses de salário e quem não ia receber. É essa história que está mal contada. Eu acho que é essa cobrança que nós temos que fazer. Por que um funcionário da UERJ não recebe da mesma maneira que um funcionário da Secretaria de Educação? Por que um docente da UERJ não recebe da mesma maneira que um docente da Secretaria de Educação? Por que um enfermeiro do UP não recebe da mesma forma que um enfermeiro da Secretaria de Saúde? Esse questionamento eu acho que a gente tem que fazer. Ele deve uma explicação. Não é essa explicação de fundo, não. Que tem fundo, que não tem fundo, isso aí não bate. Isso é um critério nefasto, não sei com que intenções. Eu acho que todo mundo já percebeu há muito tempo que o Rio de Janeiro está sendo palco para um projeto do governo federal. Eu só acho que agora nós estamos servindo de bucha de canhão para uma pressão em cima do governo federal
para assinar um acordo com o Rio de Janeiro. Porque, na realidade, isso também não está bem explicado. Eu acho que o governo federal queria fazer muito mais coisa, queria que a LERJ aprovasse muito mais coisas além do que ela aprovou. E eu acho que eles estão pressionando o governo federal, nos usando, e, de certa forma, também a crise na segurança, para obter esse acordo. No fim, nós é que estamos entrando pelo cano nessa história. Bom, eu queria também falar da minha alegria com a indicação da professora Maria Isabel para a presidência da FAPERJ, porque eu convivo com a Maria Isabel há bastante tempo, ela foi minha vice-diretora na Faculdade de Odontologia. Eu sei da capacidade dela. Se às vezes você tem uma pessoa do teu lado que é teu braço direito, a Isabel foi meu braço direito e meu braço esquerdo na direção da faculdade. Então, eu tenho certeza que a Isabel olha de maneira muito especial, ela adora a UERJ, e se ela não vai poder fabricar dinheiro lá na FAPERJ, eu tenho certeza que o diálogo com a LERJ, com a universidade, vai ser muito bom. Então, eu queria deixar aqui minha satisfação pela indicação dela para a presidência da LERJ. Da LERJ não, da FAPERJ. Da LERJ não. Quem sabe um dia, né? Mas FAPERJ. Conselheiro Messias. Alô? Tendo sido citado, vou não me defender, mas ficar apenas na posição de médico, que é, antes de mais nada, a natureza que me trouxe ao UERJ há quase 50 anos, ser médico. Inevitavelmente, todo esse contexto da crise, que já se prolonga por muitos anos, na área lá do hospital especificamente citado, eu me recordo numa reunião em janeiro do ano passado, quando se começou o movimento UP Resiste, uma reunião com o diretor, que ainda era o Rodolfo, no final da transição, em que já tínhamos esses problemas muito graves e que tomamos a palavra em algum momento, frente aos exemplos citados, como o magnífico reitor comentou na sua fala, e que a conclusão da minha fala foi o seguinte: nós temos que tomar cuidado porque já estamos ultrapassando os limites morais pessoais e os limites éticos do Código de Ética que regulamentam a nossa profissão. E isso tem implicações, inclusive legais e penais. De lá para cá, infelizmente, não aconteceu nada que pudesse mudar, muito pelo contrário. Nós estamos vivendo hoje, como foi afirmado pelo magnífico reitor, situações muito mais dramáticas e muito mais graves. E o pior de tudo é que a gente não tem uma solução interna, porque isso está sendo impingido por estruturas externas a nós, num processo que, infelizmente, sob o ponto de vista de um diagnóstico médico, a gente é quase que a ousadia de dizer que fomos considerados um paciente fora de possibilidade terapêutica e que estamos naquela decisão da ortotanásia, da distanásia ou da eutanásia, que são maneiras de alguém decidir sobre a vida e morte de um paciente. Moral e legal, mas isso institucionalmente é insuportável. A grande fundamento do nosso comportamento individual como médico é o princípio da não maledicência. Primeiro é não fazer o mal, para depois conseguirmos fazer o bem. E, infelizmente, está nos sendo imposto o princípio da maleficência. Estão nos asfixiando ao longo desse tempo, como um garrote vil, e que nos faz, quem está lá dentro, todas as categorias profissionais da saúde, não só os médicos, mas enfermeiros e todos os outros, a conviver com essa situação. E aí é o princípio de todos nós que nos envolvemos com o cuidado com a doença e com a saúde. A luta é interminável. Até o último momento, o nosso movimento, como o Gaúcho bem falou, é de resistência, de não deixar o paciente morrer. É uma septicemia institucional e que nós contamos exclusivamente com as resistências individuais do paciente para poder sobreviver.
porque a instituição, o governo, não nos oferece mais as condições mínimas de funcionamento. Isso é muito grave, é muito mais uma constatação do que uma possibilidade de encontrarmos uma saída. Mas, como se diz, e é um consenso para a universidade, a força interna, sem essas dissensões, né, sem as intrigas internas que desagregam e diminuem a força institucional para resistir a esse enorme problema inimaginável que estamos vivendo, é acreditar na união interna, porque isso tem que acabar um dia, e não com a nossa extinção, seguramente não. É muito grave, é um lamento que meio sem a expectativa imediata, mas infelizmente temos que ter a noção de que vivemos essa situação, e nós vamos resistir com certeza. Muito obrigado, conselheiro, por ter falado sobre isso. Conselheira Tânia. Bom, é pena que o professor Abelha não está aí. Está voltando, meu colega Abelha. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, e eu já o fiz no CESEP em outros momentos, é que pretender que 75 dias cubram efetivamente 100 dias letivos é muito difícil. É com absoluto desconforto que essa proposta foi trazida aos conselhos da minha parte. Não só como SR1, mas como professora há 50 anos no magistério. Não é qualquer tempo. Eu venho da escola pública primária do antigo estado da Guanabara até os bancos da universidade. Então, eu tenho clareza de que eu sei o que eu estou falando. Entretanto, diante de tamanho desrespeito, de uma atitude criminosa por parte do governo, que diz respeito não só ao não pagamento dos nossos salários e insumos, né? Mas que chegou ao ponto do governador ter tido o desrespeito e o disparate de dizer em rede pública, em mídia, que ele recebia igual ao UERJ. Então, a partir daí, eu tive clareza que eu tinha que escolher institucionalmente qual seria o prejuízo menor para os nossos estudantes. Não seria possível, diante de um cenário de perda e de pedidos de transferências, que vocês não podem avaliar o meu sofrimento dentro daquelas 4 paredes, todos os dias da semana, que eu monitoro isso, desde o início de 2016.1, cada vez aumentando mais. E agora, aprofundado pela saída, pela desistência de alguns docentes, inclusive colegas, que desde a instauração da DE, eram DE, e estão pedindo para deixar de ser DE para poder procurar outros trabalhos. Então, professora Abelha, o que o senhor me diz me toca profundamente, porque vai ao encontro daquilo que me incomoda todo santo dia do ponto de vista pedagógico. Mas tem uma coisa que eu acredito. Eu acredito na força que nós temos dentro de nós e que nos coloca aqui, por exemplo, hoje, discutindo tudo isso que nos fere tanto, que nos machuca tanto. Qual é o melhor cenário dentro de um pior cenário? É resistir. E resistir, para mim, significa dizer a quem esperava voltar às salas de aula, que é a razão principal de estarmos abertos enquanto universidade, que nós não vamos esmorecer. O preço é muito alto. A fala do professor Messias agora me deixa totalmente descacetada para falar um português claro e castiço. O que estão fazendo conosco não nos deixam muitas saídas. A única saída que temos é resistir. E para resistir, estamos resistindo de forma
diferenciada, mas com igualdade de compromisso, com igualdade de amor. Se a gente pensar no aluno da graduação, isso já é um buraco. Se nós pensarmos nas crianças e nos adolescentes do CAP, isso é pior, professor. Semana retrasada, fui procurada pela UESO e pela UENF, dizendo que a situação lá, com os 100 dias letivos, estava insustentável e que a UERJ havia conseguido, junto ao Conselho, relatando tudo o que estava acontecendo, os 75 dias legalmente, e que pediam que nós nos juntássemos ao pedido de 75 dias em 2017-2 para que sobrevivêssemos. Os resultados de inscrição do vestibular caíram de 80 mil candidatos para 37 mil. Nós não podemos deixar que fechem a nossa porta. A chave é nossa, não é de governo nenhum. Então, em nome disto tudo, eu tive que abrir mão daquilo que me incomoda tanto para pensar um pouco maior e tentar uma solução paliativa para que continuássemos existindo e passássemos, porque esses governos passarão, nós não. Ok? Então, é por isso, professor, que com muito desconforto, mas com muita lealdade, com muito amor e com muita força, eu trouxe aos conselhos essa proposta e retornei ao Conselho Estadual de Educação com a proposta de 75 dias como garantia nossa de legalidade. Usaremos ou não. Vamos aguardar e vamos esperar. Já acredito que temos que esperar em Deus, porque dos governantes não podemos esperar mais nada. Vamos esperar que a nossa resistência nos leve ao porto que queremos chegar e que a nossa universidade, todos nós, merecemos. Obrigada. Obrigado, professora Tânia. Conselheiro Egberto. Bom dia a todos e todas. Eu acho que a gente já saiu daquela... Não está normal, eu acho que a gente tem que assumir que está anormal. Nós, 4 meses sem recebimento de salário, 6 meses sem bolsa de paciência, atraso das bolsas na mesma proporção do salário, é uma situação muito complicada e que às vezes faz com que a gente perca um certo equilíbrio, comece a ter certas paranoias, né, em relação a informações e desinformações. Uma recente foi esclarecida há pouco tempo de que não seriam só as instituições privadas que estavam tentando assediar nossos alunos, né, os alunos que nós estamos perdendo, mas inclusive uma federal como a Fluminense. Então nós achamos estranhíssimo isso e era uma suspeita em relação ao curso de arqueologia, de arquitetura, desculpe, e ligamos imediatamente para, eu e a professora Tânia, para o vice-reitor, né, da UF, que é um amigo nosso, né, o professor Antônio Cláudio da Nóbrega. E isso não aconteceu. Essa situação, elas são colocadas para justamente quebrar mais ainda o nosso ânimo, a nossa motivação, né? A UF tem adotado o sistema de transferência feito nós aqui, da mesma forma de sempre. Não há preferência nenhuma para alunos da UERJ. Por outro lado, tivemos uma informação, e essa realmente se confirmou, de que no julgamento das bolsas de pós-doutorado do CNPq, houve pareceres ad hoc desse tipo. Projeto sensacional, orientador muito competente, o pós-doutorando também, mas como o projeto é da UERJ e a UERJ está em uma situação muito difícil, não aconselhamos a aprovação, pois o candidato não terá condições de realizar o seu trabalho. Felizmente isso foi identificado, parece que não prosperou, mas pode ter acontecido em outros comitês. Então, o professor Rui Garcia Marques pediu para agendar, e eu o acompanhei nessa ida, lá em Brasília, tanto no CNPq quanto na CAPES, para discutir e mostrar essa situação da UERJ.
Apesar de tudo, apesar de toda a crise, a UERJ tem feito o seu trabalho na pós-graduação, na pesquisa, da mesma forma que as outras instituições, porque todas estão sofrendo devido à quebra da FAPERJ e do Sistema Federal de Ciência e Tecnologia. Então, a nossa crise é maior porque o nosso salário também está comprometido e as condições da universidade estão mais agravadas do que das nossas co-irmãs. Mas todo mundo está sofrendo a mesma coisa. Nós poderemos ter uma consequência, por exemplo, na próxima avaliação quadrienal, mas o que passou provavelmente não nos afetou tanto a ponto de deixar de ser competitivo. Bem, isso foi entendido claramente, né, pelo presidente do CNPq, nós nos reunimos com todos os diretores lá, e todo mundo achou que isso era um absurdo e que eles iriam verificar isso. E prometeram um certo apoio dentro das dificuldades que eles têm direcionado ao UERJ. Na CAPES, posso usar mais um minuto? A diretora de avaliação, que é originária da Santa Casa, a Santa Casa, 3, 4 anos atrás, também faliu. Santa Casa de São Paulo. E teve o mesmo procedimento, uma boataria incrível, dizendo que, devido à falência do hospital, a Faculdade de Medicina de Santa Casa, os cursos de pós-graduação, a graduação, inclusive, não deveriam ser mais apoiados. E ela fez uma peregrinação a CAPES, de CNPq, depois disso ela colocou, eu compreendo muito bem porque senti na carne. Né? Então, na CAPES, houve uma compreensão muito grande, está ocorrendo a quadrienal agora, então estão atentos quanto a isso, né? Essa preocupação que a gente possa sofrer uma campanha negativa, isso está muito claro na diretora de avaliação, isso não ocorrerá, e conseguimos também uma prorrogação do prazo de utilização do PROAP, porque a situação que nós enfrentamos com a Fazenda é muito complicada, não há liberação de recursos para que a gente possa utilizar em tempo hábil. Então, eles também compreenderam isso, o presidente, o Suabílio, ligou imediatamente para o diretor de programas e bolsas e conseguiu, então, que a gente envie uma solicitação de prorrogação e isso será atendido. E, finalmente, eu queria também chamar a atenção de que a professora Isabel, com todos os méritos que ela realmente tem, vai ser a primeira mulher a ocupar a presidência da FAPERJ. Isso também é algo que nos deixa muito satisfeitos. Obrigado, conselheiro Gilberto. Conselheiro Iório. Bom dia a todos e a todas, a mesa, os conselheiros e a assistência. Eu já estava pensando em falar isso aqui há alguns encontros anteriores, mas estava aguardando. Eu acho que nós devíamos pensar um pouco. Certas situações nos apresentam caminhos que podem ser surpreendentes. A história acumula ruínas. A estrutura da sociedade está dentro de um processo histórico. No seu modelo de estrutura tem a contradição, que é a dialética que nós temos que nos assentar para denegá-la. Nós precisamos entender que essa lógica deve ser respondida fora dela. A perda de alunos, por exemplo, para ser mais claro, nos dá uma chance enorme de aprofundar a nossa singularidade como universidade pública e gratuita, que é ser cada vez mais popular. Eu sinto um receio elitista, que não é só da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é da universidade, desde a sua origem, de não aceitar a presença de qualquer tipo de estudante, porque acredita que a excelência está num funil. Eu acho que a gente deveria aproveitar a perda de alunos e abolir o vestibular, que é um filtro equivocadíssimo, elitista, que é um filtro que foi criado para impedir o avanço do ensino público para todos. Não deveria ter esse filtro, porque se a pessoa tem um nível médio, ela tem o direito de entrar no nível superior e assim sucessivamente. Esses filtros formam elitezinhas, castas,
né? Nós não queremos só colégio São Agostinho, São Bento, Santo Inácio, o santo que for, nós queremos os pagãos, que são os populares alunos de colégios públicos, colégios pagos, pobres, mas que tem mais vaga e mais aluno do que os públicos, porque os colégios públicos não são acessíveis a quase nenhum por falta de professor, por falta de condições. Nós temos que aproveitar essa lógica de destruição do serviço público, avançar a dar serviço público a quem precisa do serviço público. Isso é uma coisa. A outra coisa é pararmos de pensar que excelência são os moldes criados pelo próprio sistema. A excelência pode ser tudo aquilo que o sistema não quer pensar. Então, eu sou contra, por exemplo, fazer provas concretas de nossa excelência dentro de um ranking, de uma lógica mercadológica e burguesa. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Indemburgo, é a última fala do expediente e nós não temos quórum para entrar na ordem do dia. Bom dia a todos. Bom dia, magnífico reitor. Bom dia, magnífica vice-reitora. Demais colegas aqui do Consumo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o esforço que foi feito pela reitoria para conseguir, né, os avanços que conseguiram em relação à cessão do prédio, né, pelo governo, pela prefeitura de Teresópolis, para o curso do turismo do nosso instituto, do IGEOG, né. Eu creio que foi uma conquista a respeito do contexto que a gente está passando, né, mas uma conquista muito importante, porque o curso de turismo, embora seja considerado no ranking nacional dos 6 melhores do Brasil, né, vivia uma crise em relação à questão do espaço, né? E agora, com esse esforço que a reitoria fez, né, conseguindo esse prédio, eu creio que existe, pelo menos do ponto de vista de infraestrutura, condições para que se possa tocar, né, naquele município um curso de extrema importância para o estado do Rio de Janeiro, né. Eu queria colocar também que é importante, né, as medidas que foram tomadas pela reitoria para tornar transparente e também se unificar, né, com as outras universidades, no caso a UENF e a UESO, buscando deixar claro a situação que se passa, né, que a gente está passando, que é uma situação realmente deplorável, né. O que a gente vive um contexto produzido por um conjunto, né, de governantes que eu prefiro chamar de usurpadores da representação pública do povo, né, e que estão tomando medidas que são medidas que levam à austeridade unilateral, né. A austeridade unilateral também chamada, por outro lado, de ajuste fiscal, né. Mas é unilateral porque ela não afeta o judiciário, não afeta inteiramente determinados setores vinculados à estrutura do que a gente chama de aparato de repressão, né, que é a segurança, embora eles agora estão passando por uma situação também complicada, porque mal tem infraestrutura para conduzir processos de segurança, né, do Estado, que a gente caminha para o caos mesmo. Mas a austeridade unilateral, ela tem um viés. Ela se caracteriza para mais... Perdoe, posso concluir, né? Ela se caracteriza por um viés que se apropriar do excedente geral criado pela sociedade de forma espúria, né? Principalmente contra os servidores públicos estaduais, né? Para promover o que a gente chama de acumulação geral e ampliada do capital, né, em detrimento da reprodução social, né.
eu acho que a gente tem que sim começar a se conscientizar que é preciso hoje fazer um esforço, lutar pelo Estado social e pela reprodução geral da classe trabalhadora. Né? É isso. Uma informação que eu havia esquecido de dar é que no dia 21 de julho nós estaremos sediando a reunião bimestral da ABRUEM, a Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais. Nesse mesmo dia está programado uma coletiva de imprensa com as 3 universidades estaduais e, eventualmente, com a participação de reitores de outros estados, de universidades estaduais e municipais de outros estados. Não temos quórum, declaro encerrada a 6ª sessão ordinária de 2017 do Conselho Universitário. Obrigado pela presença de todos.